Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Leitura de Ambientes da Mineração. Eu sou o professor Daí Vinhas e juntos iremos desenvolver o tema proposto. Nesta aula, abordaremos os aspectos básicos sobre componentes ambientais e mineração, bem como sobre técnicas utilizadas para a percepção de ambientes impactados pela mineração. Ao longo do curso, vocês tiveram aulas em diferentes módulos que abordaram diferentes aspectos relacionados à atividade de mineração, tais como o sistema terrestre e seus componentes, onde foram abordados aspectos relacionados às esferas terrestres, nucleosfera, mesosfera, astenosferas, litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera e as suas relações. Os recursos minerais e energéticos da Terra, evidenciando diferentes produtos explorados pela indústria da mineração e formas de exploração. Os processos de exploração mineral e suas obrigações legais, que demonstrou que ao longo dos anos, os processos de mineração e os danos ambientais causados pelas mais diversas atividades econômicas levou à adoção, em todo o mundo, de princípios e diretrizes para o uso de recursos naturais, resultando na implantação de uma estrutura legal e institucional para a gestão ambiental. Nos módulos sobre gestão ambiental e socioambiental em empreendimentos minerários, foram vistas a importância das ações preventivas para o melhor uso dos recursos naturais e os compromissos que a organização se compromete a assumir, além das obrigações legais. A partir das discussões sobre os impactos ambientais provocados por atividades minerárias, foi possível conhecer os diferentes tipos de danos causados aos componentes ambientais, tais como relevo, hidrografia, clima, solo e organismos, inclusive o homem. E as mais variadas técnicas de controle, monitoramento, recuperação e reabilitação das áreas impactadas pela mineração. Apesar da importância acadêmica de se aprender cada um desses conhecimentos de forma isolada, visando ao final do processo agregar informações, a busca de uma visão global do problema que subsidiará a tomada de decisões, é de fundamental importância a utilização da interdisciplinariedade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento. É neste sentido que o componente leitura de ambientes da mineração se constitui num instrumento integrador visando promover diálogos interdisciplinares entre os diferentes eixos que compõem o curso, bem como compreender o seu papel no ambiente e encontrar meios de se desenvolver de forma equilibrada com o todo. O homem tem utilizado diferentes métodos, sendo o primeiro deles, muitas vezes de forma inconsciente, o ato de perceber o mundo ao seu redor. Existem diferentes formas para se perceber o ambiente, principalmente por meio da análise integrada dos diferentes componentes do sistema biótico e abiótico e suas interações. Nesse sentido, a análise do ambiente é utilizada por diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo comum de fornecer elementos e uma visão global sobre as complexas interações que ocorrem entre os componentes ambientais. A investigação do ambiente depende da compreensão do indivíduo em relação ao meio que o cerca e de métodos e técnicas que auxiliem a enxergar o que os componentes bióticos e abióticos e as feições ambientais expressam, refletindo os processos e dinâmicas advindos da interação entre eles. Em ambientes afetados por atividades da mineração, a avaliação da paisagem, ou seja, a leitura do ambiente, tanto natural quanto impactado, é primordial para a identificação de metas a serem atingidas no processo de recuperação e regeneração ambiental, bem como dos processos de degradação instaladas e dos impactos ambientais decorrentes. Dentre as técnicas utilizadas para a leitura do ambiente, destacam-se levantamentos de dados em campo e escritório, técnicas de geoprocessamento e fichas para reflexão. Os levantamentos de dados e de informações sobre o meio ambiente em campo e escritório constituem-se em atividade inicial para obtenção de informações sobre o meio a ser estudado ou avaliado. Neste caso, é imprescindível o levantamento e interpretação de dados sobre o meio físico e biótico, de imagens, de fotografias e ou de mapas que caracterizam a paisagem local. Aspectos relacionados ao clima, relevo, geologia, fauna, flora, hidrologia, solos, dentre outros, são fundamentais para o entendimento global sobre as características locais. Por meio da análise dos componentes ambientais em campo, é possível estabelecer correlações entre eles e suas variações com as superfícies geomórficas. Dentro deste tema, teremos como atividade da disciplina a realização de visitas em campo a áreas impactadas pela mineração nos municípios onde os mesmos estão inseridos. Neste caso, será realizada apenas uma visita por polo de apoio presencial,
conforme cronograma previamente definido. E como atividade avaliativa, será solicitado a apresentação do relatório sobre a visita a ser entregue no final do curso. A leitura e a produção de mapas são etapas de grande auxílio na leitura de ambientes, tanto em uma etapa preparatória para as atividades de campo, quanto nas etapas subsequentes de análise e produção dos relatórios finais. Assim, as técnicas de geoprocessamento são de grande utilidade para os trabalhos a serem realizados em diversas áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de mineração e meio ambiente. Segundo Rezende Couto, 2015, as fichas para reflexão são materiais didáticos utilizados na releitura de paisagens, fotos, gráficos, dados e até frases, como um estímulo na identificação de informações ou proposições pelo uso de perguntas gradativas. O método é essencialmente um dirigir de observações sequenciais num encadeamento tal a criar um modelo conclusivo. Essas observações são induzidas através de perguntas sequenciais, levando ao uso da argumentação para chegar a conclusões consistentes. Como atividade prática da nossa disciplina, serão elaborados por vocês, em trios, fichas representando situações reais sobre impactos da mineração no estado da Bahia, a ser apresentada nas últimas semanas de aula. Como exemplo para a construção do material, será apresentado a seguir um roteiro simples para a construção das fichas e também será disponibilizado um documento explicativo sobre o método. Inicialmente, escolhe-se um texto explicativo, mapa ou foto sobre aquilo que se quer representar e discutir. Em seguida, serão elaboradas perguntas sequenciais que procuram guardar vinculação de contradição ou confirmação entre elas. Neste caso, em relação à figura apresentada, pode-se questionar: qual dos componentes ambientais foram afetados drasticamente com o processo de extração de cascalho observado na imagem? Será que componentes como a vegetação, o relevo local e o solo, seriamente impactados pela atividade de mineração, poderão ser devidamente recuperados após a atividade de extração ser encerrada? Nas condições apresentadas, os materiais de solo e de rocha degradados poderão ser carreados para cursos de rios próximos ao empreendimento, causando seu assoreamento? É preciso conhecer o ambiente original, bem como as características naturais de todos os componentes afetados, para nortear as decisões quando do plano de ações para a recuperação ambiental? Mesmo com a precisa leitura e compreensão do ambiente original, será possível recompô-lo nas mesmas condições originais? Sendo impossível retornar às características originais do ambiente, com as ações de recuperação, é possível compreender as características dos componentes do ambiente local, bem como os processos de interação entre eles, visando recompor um novo ambiente de forma que os seus componentes consigam se desenvolver em um novo equilíbrio e de forma integrada? Para finalizar, um texto explicativo, tais como um resumo, um modelo ou uma conclusão, podem ser elaborados para a fixação do conhecimento adquirido. Neste caso, optou-se por resumir. A recomposição do ambiente impactado pela atividade de mineração é uma tarefa difícil devido às drásticas modificações de componentes da paisagem, como relevo, solo e vegetação, que muda toda a dinâmica do fluxo de energia, água e sedimentos numa bacia hidrográfica. Neste caso, é preciso reavaliar as novas condições do ambiente impactado, intervir com técnicas de estabilização do terreno, redefinição de cursos de drenagem, recuperação ou recomposição do solo perdido e revegetação das áreas impactadas, levando ao novo equilíbrio do sistema hidrográfico impactado. Este trabalho relacionado às fichas para reflexão comporá uma das avaliações propostas juntamente com o relatório elaborado após a visita em campo. Bem, aqui finalizamos nossa aula. Agradeço a atenção de vocês, recomendando a leitura dos materiais complementares disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem e lembrando que as dúvidas devem ser direcionadas para os meios de contato disponibilizados no AVA. Um grande abraço e nos vemos em campo.